Fala pessoal, mais um Papo de Trader, dessa vez com Sérgio Gargantini. Irmão, falei certo o sobrenome, né? Certo. Tá certo. E galera, é um primeiro convidado que eu trago para falar de um software para ajudar você a operar melhor no mercado financeiro, que é a ASG. É uma solução que te ajuda a monitorar melhor o mercado. É como se fosse um termômetro do mercado, né? Que Exatamente. diz para onde o mercado está indo, onde tem zonas de absorção, agressão. Então, para mim, é um dos maiores diferenciais que o mercado tem atualmente, e o do Sérgio, em modéstia à parte, não é porque ele está aqui na minha frente, é o melhor do mercado. Então, Sérgio, para começar, como que a gente vai estudar a mente por trás de pensar em tudo isso? Como que foi, assim, o começo da sua vida, o começo da sua trajetória, até chegar aqui? Bom, primeiramente, eu agradeço o convite. Fico feliz de estar aqui com você. Bom, isso começa lá daquela vez que a gente teve um almoço antes, há mais de 3 anos. 3 anos já. Você passou lá por Curitiba. Foi um momento que eu estava, digamos que a SG estava no forno, né? Ainda não estava pronta. Cara, esse é um processo de... assim, eu comecei no mercado com dificuldade de entendimento sobre gráfico. Era uma parada que não entrava na minha cabeça, a análise técnica. E eu me deparei com fluxo, né? Sim. Eu já tinha mais facilidade com números e desenvolvi uma forma de, digamos assim, ler o mercado meio que quase autodidata, assim, porque eu cheguei a tentar estudar algumas coisas de tape reading, mas eu também achava muito confuso, né? Então eu sou uma pessoa que eu tive que ter um processo, assim, muito de individualismo, no sentido, assim, de papel, caneta, anotar, revisar, fazer replay. E isso foi, digamos assim, criando um conhecimento sobre uma forma de ver o mercado que eu depois consegui, digamos assim, pôr isso em prática através hoje do sistema da SG, né? Plotar num software aquela experiência que você viu. Exatamente. Eu até dou um exemplo interessante sobre isso, que antes da ASG, eu me lembro de um dia específico que o mercado fez um movimento. Foi num dia que tinha um payroll. Igual hoje a gente inclusive, verdade. E, cara, tipo, 10 minutos antes aconteceu um movimento, assim, muito insano, assim, tipo, do mercado subir, sei lá, 70 pontos no dólar, que é algo que não é comum, né, assim. E aquele movimento naquele dia me deu um nó na cabeça, porque eu lembro que eu tava na frente da tela, eu olhava o Times and Trades e falei, cara, mas de onde tá vindo essas compras aí que eu não justificava aquele movimento, né? E eu falo que aquele dia foi um dia que eu aprendi sozinho, digamos assim, através de revisão. Eu tive uma percepção de talvez do que 1% hoje do que a SG faz, né? Sim. Que foi 10 horas, 12 horas seguidas de replay de um movimento de 10 minutos. Assim, eu fiquei, durante um dia... Eu fiquei 12 horas revisando um movimento de 10 minutos. Porque foi essa janela que me deu um bug, assim, que eu falei, cara, mas não... Deixa eu entender o que aconteceu. Cara, aqui. eu coloquei filtro, tirei filtro, colocava... Cara, mas não faz sentido, assim. Eu olhava o Times... normal, tipo, igual você vê ali em alguns dias, fala, pô, mas da onde que veio esse movimento, né? E aí eu fui entender... O que originou todo 70 pontos de movimento? E aí eu percebi no olhar... uma movimentação que acontecia nos primeiros níveis do book. Sim. Que eles calçavam tão rápido os níveis de preço ali, que toda agressão de venda que entrava não deslocava preço. E nem precisava ter muita compra para levar o preço para cima, porque os níveis eram preenchidos tão rápido que qualquer comprinha que entrava lá, pouco contrato, movimentava o preço mais fácil. Movimentava. E era uma coisa que nunca tinha ouvido falar em curso e nada. Então, é o que eu falo, que é aquele detalhe assim, tipo, Ayrton Senna tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu li esses dias, que ele fala que, cara, piloto bom, aliás, corrida você ganha na curva. Porque na reta todo mundo sabe acelerar. Todo mundo sabe acelerar. Então, verdade. É aquele X da questão, né? Então, sempre fui esse cara, assim, curioso, que... precisava ter a resposta do motivo. Falar, cara, mas o porquê, né, das coisas. O que motiva, né, o preço movimentar, né? Então aquele foi um dia, assim, que foi um aprendizado. Então sempre foi assim. E por ter, digamos, esse nível de
dedicação e perfeccionismo, assim, com técnica e tal, eu acabei... algumas pessoas estudavam comigo, mas esse mesmo nível de conhecimento, né, cara, quando você pratica lá as 12 horas, você desenvolve. Outra coisa é você passar isso para uma outra pessoa e ela ter a mesma percepção que você, né? Sim. Então, eu tentei, durante uns 2 anos ou 3, digamos assim, ter um educacional onde eu ensinava fluxo, mas eu fui vendo que, cara, poucas pessoas conseguiam entender a forma como eu olhava fluxo, né? Sim. E como eu já tinha, digamos assim, conhecimento base em relação à parte de programação, cara, sei lá, um certo dia me veio na cabeça, pô, e se eu criasse algo que sinaliza o que eu tô pensando, assim, tipo, se eu conseguisse passar esse conhecimento para um sistema, né? E, tipo, isso daí sinalizar para o cara, só que sem subjetividade, porque o fluxo, quando você ensina tape reading, tem um grande problema, que é assim, eu pego um Times and Trades, um book, eu pego 2 pessoas. Eu explico o método, a mesma coisa. Um cara vê compra, o outro vê venda. Sim. Porque é subjetivo demais. Tem a subjetividade. E eu falei, cara, o sistema ele vai ser frio, ele não vai ter viés, ele vai responder ao que ele está sendo, o que ele foi programado para fazer, né? E, enfim, começou dessa curiosidade, e aí disso, até então era Automação Sérgio Gargantini, né? Hoje é ASG. Mudou, Algorithmic System Generation, que seria um negócio mais pensando já numa escala empresarial e tal. Sim, sim. Então veio da ideia do Automação Sérgio Gargantini, né? E, enfim, cara, eu tenho um episódio interessante da minha vida sobre isso aí, que é assim, quando eu comecei o projeto da SG, eu não tinha ideia da complexidade que seria. Eu só tinha vontade de iniciar, eu falei, cara, eu vou fazer essa parada. Até conversei esses dias com um rapaz da Nelógica, que eu cheguei a reunir com ele na época, o Lucas. O Lucas Fox, Lucas, que toca DLL. E, cara, na época que eu falei com ele, eu não tinha a mínima ideia da complexidade da parada, né? Simplesmente eu falei, queria saber como funciona e tal. Aí ele falou, vou te mandar uma documentação e tal. Enfim, cara, eu inventei de entrar nesse negócio. Na época eu tinha um educacional que tinha mentoria, tinha curso, funcionava, né? E eu parei tudo, porque eu basicamente... Você quis mergulhar naquilo. Porque, cara, assim, aí você tá falando de um negócio que você tem que ficar, tipo, imerso total, né? E, cara, a minha ideia era assim, pô, beleza, em 6 meses eu termino. Porque aí eu conversei com alguns caras que eram programadores na época, os caras, não, para você montar aí, testar, vai levar uns 2 meses, aí depois você vai trabalhando, Sim. vai calibrando o sistema e tal. Aí eu falei, então vai ser tranquilo, vai ser fichinha, né? Rapaz do céu, aí comecei com esse negócio aí. Passou 6 meses, eu vou falar uma coisa para vocês. Chegou um momento do projeto que eu cheguei à conclusão que o que eu achava que eu sabia de fluxo não servia para nada. Servia para nada. Falei, cara, o que eu achava que eu sabia era só interessante para eu no modelo de tela mesmo ali, com times, e-book, assim, mas quando você vai para a parte do projeto que... Uma coisa é você, cara, ter uma percepção sua. Outra coisa é você fazer uma parada que vai sinalizar para 1000 pessoas e aquilo ali, durante 8 horas seguidas de um pregão, ele, tipo, dá informação o tempo inteiro sem confundir a pessoa. Sim. Então, eu entrei num mundo totalmente, assim, desconhecido. Mas, por um lado, isso foi legal, porque eu acho que esse desafio aí me fez... descobrir uma nova vocação, né? Então, eu falo que hoje eu sou mais programador do que trader, porque eu fico mais tempo hoje trabalhando para o projeto, para a evolução do projeto, melhorias do projeto, do que operando, né? Tem semanas que às vezes eu nem opero. Por quê? Porque tem muita gente usando a ASG, então eu entendo que a minha responsabilidade aumentou muito em relação pelo número de usuários que a gente tem hoje. E eu falo para eles, cara, para mim muito mais importante que o meu resultado é que vocês consigam o resultado de vocês pelo que eu criei, porque é isso que vai fazer com que vocês ganhem dinheiro e o meu projeto prospere também, né? Sim. Então, enfim,
entre altos e baixos de autoconhecimento, eu falo que eu descobri uma nova forma de enxergar o mercado, né? Porque quando você pega dados, tipo assim, igual o Market Data, cara, lá não tem nada pronto. Você tem que criar tudo do zero. Sim. É uma tela preta e você. Então, Então, você tipo tem que assim, desenhar cara, no quadro ali. Agora vê aí o que você quer fazer. Dá para você fazer tudo, só que o quê? Por onde começa? Isso é verdade. Então foi um quebra-cabeça, cara. E, enfim, e aí daquela vez que a gente conversou lá em Curitiba, foi um projeto que ainda estava no início, Engatinhando. Né? Engatinhando. Passou por muitas mudanças e muitas atualizações. O primeiro projeto inclusive esse que eu quebrei muita cabeça, cara, eu tive que refazer ele todinho depois de um ano, porque o projeto, ele estava cheio de gargalo, assim, quando eu não tinha pensado muito bem na parte de engenharia de software. Então, até então, ia fazendo as paradas lá e, porra, tinha parte do projeto que, tipo, uma classe tinha 12 mil linhas. Pô, para você atualizar isso depois, fazer manutenção de código, é uma coisa, assim, completamente complicada, porque não tinha organização, né? Parte de arquitetura mesmo do projeto. E aí foi aonde que eu comecei, falei, cara, vou ter que refazer tudo, só que dessa vez eu já vou fazer em um formato que eu possa escalar isso futuramente. Então, eu preciso fazer de uma forma organizada. Aí, nisso, hoje a gente já tem auxílio de inteligência artificial, que te ajuda bastante também a você estruturar esses formatos e modelos de como trabalhar essa parte mais de arquitetura. E aí, fui refazer tudo de novo. Só que dessa vez, como eu já tinha, digamos, quebrado a cabeça o suficiente, foi mais rápido para refazer aí esse processo, enfim. E hoje a gente tem aí uma ferramenta incrível. Assim, o que é o dashboard, né? Hoje o que é o seu software? O que ele consegue enxergar? Hoje, cara, assim, de forma resumida, né? O dashboard, ele consegue trazer de forma bem direta para a pessoa que está usando a ferramenta o fluxo do mercado direcional. Então, ele separa por dois tipos de leitura. O fluxo da macro, ou seja, o macro movimento do dia, seria a leitura, o sentimento no geral. O mercado é um mercado mais comprador ou um mercado mais vendedor? Qual que é a base do mercado? Hoje é um mercado com uma macro muito compradora. Beleza. A micro, ela é, digamos que, um evento que acontece dentro desse espaço em relação ao que na macro está sendo sinalizado. Então, como se fosse assim, o dia no macro ele é comprador. Isso. Mas no micro ele tem janelas. Entendi. Então, assim, a micro pode, por exemplo, estar divergente da macro. Porque você teve lá um movimento de alta, sei lá, índice, subiu 2.000 pontos. Se a micro está vendedora, indica que o preço está corrigindo dentro da macro, né? Então, a gente tem uma macro, mas isso... E a micro indicando a correção. E hoje foi muito claro ali. A gente estava conversando aqui sobre o dashboard. O mercado hoje, com o payroll, explodiu. Chegou a bater 1,5 de alta e estava corrigindo. E o SG no micro estava apontando lá, ó. Venda, venda, venda. Pois é, aí chegou lá na linha, aquela linha... E aí indicou compra. Aí ela virou para compra. Por quê? Porque ali já tinha a macro do dia, já falava, cara, o dia é comprador. Aí a pessoa tem duas opções. O que eu ensino pra galera? Fala, cara, se a micro tá vendedora, você tem a opção de, se você quiser, você até pode atuar aí nesse movimento, mas não é um movimento que você vai... É um scalp. Assim. Fala, cara, é um movimento mais rápido. Quando ele mudar e voltar a ficar alinhado com a macro, é muito mais interessante que você atue a favor disso, porque você vai ter, digamos assim, a maior probabilidade de continuação em um dia de alta, de tendência. Sim. Que é quando o cara consegue realmente surfar melhor, né? E evita do cara cair naquele problema de, tipo, ficar, sei lá, operando contra o mercado. Sim. O cara que fica vendendo o dia inteiro, fazendo médio, e, cara, a SG lá gritando compra, por exemplo, né? Então, isso traz para o cara um gerenciamento muito melhor. E a parte de fluxo, por ter essa separação, ela traz uma organização melhor na leitura do cara. Porque, cara, se você pega uma janela de times, por exemplo, você vê, primeiro porque o espaçamento que você tem numa tela, tipo,
Cara, no monitor, você consegue ver uma janelinha aqui. Então, tá Sim. passando negócio pra caramba ali o tempo todo. Seu cérebro não dá conta Não de dá ficar... conta de ficar observando. É. É o que eu observo. Eu acho muito difícil a pessoa operar tape reading, assim. Então, o cara às vezes pega, tipo assim, o feeling do negócio que... É porque assim, o fluxo mudou muito. Quando eu comecei fluxo, cara, tipo dólar cheio, por exemplo, dólar padrão, era muito mais fácil você ver isso, porque, pô, você, tipo, entrava a agressão compradora, cara, não era tão rápido. Então dava tempo de você até processar a informação. Hoje o HFT já processou cara, muito hoje o mais rápido. HFT entrou compra, ele já tá vendendo. Aí você já fica, fala, pô, e agora? Não, e também mudou um pouco, porque, por exemplo, um grande player vai enviar 5 mil lotes. Antes, às vezes, ele mostrava ali a intenção de compra, renovando. Pica tudo. Agora é um monte de ordem em milissegundo ali, um robô executando. E aí tem uma outra questão, né? Por exemplo, igual tem uma leitura dos makers na SG, que é o que eu falo assim, cara, a leitura do maker, ela é aquilo que mostra a intenção por trás do movimento, que pode ser às vezes até é o início contrário do que o que a gente está achando. Por exemplo, se o maker está positivo, não necessariamente o preço vai subir naquele momento, porque pode ser isso aí. Às vezes o player está picando a ordem e ele não quer comprar tudo ali, ele prefere comprar piorado, entre aspas. Piorado não, ele vai comprar mais barato. Só que pra gente que tá fazendo day trade, na nossa cabeça o cara tá... Não, mas, porra, o cara tá fazendo médio. Eu falei, não, cara, o cara tá trabalhando uma posição. Talvez isso só vai fazer... Entre compras e vendas, ele tá ali trabalhando essa posição. Isso só vai fazer sentido daqui, sei lá, 30 minutos, por exemplo. Então o preço tá caindo lá, sei lá, cai 1.000 pontos e o algoritmo captando uma frequência de forma de agressão muito similar. E fala, cara, tem player atuando de forma, digamos assim, quase que padrão em tempo ou em quantidade de contratos, distribuindo isso. E aí ele começa a apontar lá, tipo, o maker tá positivo, sei lá, 10%. E o preço caindo. Aí o que acontece? O trader, pessoa física, de repente vai pensar assim, putz, mercado é vendedor. Mas aí você só está olhando o movimento no agora, né? Na minha forma de pensar, cara, você está vendo um espaço do tempo ali, tipo, sei lá, 20 minutos. Essa janela não diz o que vai ser o final do movimento. Então, esses 20 minutos caiu 1.000 pontos. Cara, se o cara está comprando, ele fez o que ele precisava e agora ele começa a comprar pesado lá embaixo. E principalmente se ele já vier calçando a oferta ali, quando ele começa a dar um impacto e nisso ativa também os demais HFTs que estão seguindo, às vezes, esse padrão, aí é a hora que o mercado explode para cima. E é isso uma das coisas que você colocou dentro da ferramenta. Cara, isso é surreal. É tipo, talvez, sei lá, 3% do que ela consegue fazer, tipo de leitura. Porque tem muita coisa. Isso é surreal. Mas é uma das. E uma coisa que eu gosto muito, por que eu defendo tanto o uso do dashboard? Porque ele me indica o que não fazer. Se lá tá mandando eu comprar, vou vender para quê? Né? Assim, se o macro tá alinhado para compra, o micro lá na plataforma tá indicando compra, para que eu vou operar na venda? Então, acho que isso traz tranquilidade para a pessoa operar, não ficar naquele viés de fazer médio, que eu acho que deteriora ali a vida do trader, né? Porque médio vai dar certo, galera, 10 vezes, na 11ª é onde você quebra, porque você tá muito alavancado, devolve tudo. Cara, e assim, é até legal você falar sobre isso, porque tem um dos sinais, inclusive, que a SG mostra, que ela já recomenda ali, ela aparece assim, cuidado com compras agora, por exemplo. Quando isso daí ela é um sinal que muitas vezes o sistema pega e fala, cara, hoje está muito direcional numa venda. Se você for tentar comprar, cara, você vai se estrepar. Então, o que acontece? O trader, pro cara que está operando do outro lado, cara, funciona assim. Eu falo que a gente fala muito assim que a profissão de ser trader é solitário, né? Todo mundo fala isso. Beleza. É uma atividade que para você desenvolver, para você chegar no resultado, cara, você tem que ser tipo um atleta. Você tem que ter a cabeça de um atleta. Só que o atleta, a gente fala, o cara tem que ser nível de um, sei lá, um Cristiano Ronaldo para ele ser um trader
Fala, cara, beleza, mas o Cristiano Ronaldo tem um técnico lá que também pega no pé dele quando ele começa Sim. a fazer alguma coisa que tá fora do que ele deveria fazer. O fato de você, muitas vezes, não ter uma ferramenta de auxílio, não te lembrando, é como se fosse, pensa, já viu o jogo de futebol que às vezes o cara pega a bola e fica fazendo lá umas firulas e no final ele sai com bola e tudo, fala, cara, fez tudo isso aí pra nada, tipo assim, pra que ele fez isso? Deu aí, chapéuzinho. Aí o treinador vai lá, pé da vida e dá, né, chama o cara, porra, cara, aí o cara se ajusta ali. Então é tipo a SG numa hora como essa, o cara de repente tá lá caçando compra e a ferramenta tá lá, cuidado com compras agora. O cara vê o negócio tudo vermelho, aí aparece um raio lá, tem literalmente um desenho de um raio. Aquilo breca, cara, porque é como se fosse o cara puxando a orelha do cara. Fala, meu, para, né, velho? Não compra aí. Fala, bicho, você tá viajando, né? Então cria essa, digamos, esse mecanismo de defesa pro cara, porque faz com que o cara ele volte a alinhar a expectativa dele em relação ao movimento com o que a ferramenta está mostrando. E hoje a ferramenta, cara, ela tem algumas coisas que são muito legais também. Por exemplo, no gráfico da SG, ela plota ali alguns níveis de preço, que são captados por sinais de absorção, exaustão que acontece, né? Cara, assim, é um negócio incrível, porque ele crava na linha. Hoje vocês viram lá, naquele momento que eu falei, ó, tá chegando na região que é para pensar na compra. O que o cara vai fazer? Por exemplo, você tem uma linha aqui e outra aqui. Se o preço está no meio, eu falo, cara, você não precisa fazer nada, espera chegar na linha. Quando chega lá na linha, ali é a região onde você vai tomar a decisão. E a hora de tomar a decisão, qual que é? O pessoal fala, qual que é o gatilho? Falou, gatilho é primeiro esperar. Chega na região, chegou... Se desceu igual uma razucada, não faz nada. Você observa. Chegou na região, a micro do movimento tá vendedora, você tá querendo comprar, você vai comprar com a micro vendedora? Não. Então espera ela virar. Na hora que ela mostrar que ela tá perdendo a força da venda, significa que aquele evento de venda que trouxe o preço de cima para baixo, ele tá perdendo força. E aí ele vai começar o quê? A desacelerar, e aí ele volta a ficar positivo. Quando ele volta a ficar positivo, é o cara fazer a compra, ele já tem o stop, e aí ele vai carregar esse trade até a próxima linha. Pô, animal. E assim, cara, é até interessante, porque às vezes você pega um cara muito iniciante, o cara, às vezes, olha isso, ele acha até difícil. Pô, mas aí... Falei, rapaz, o cara não tem ideia do que é difícil, velho. Não mesmo. Pra gente que pegou, assim, aquela fase que, pô, tinha que olhar fluxo, olha isso, olha aquilo, 200 indicador, IFR, média, cruzamento, o cara evolução traça... por tempo. Rapaz, o cara era feliz e não sabia, né? Tipo assim, o cara fala assim, o cara entra hoje na SG, se o cara não pegou essa escola, e aí eu falo pros caras, falo, velho... Fala assim, vocês não têm ideia do quanto isso facilita a vida. Facilita. Então, às vezes o cara que começou a operar e vê aquela ferramenta é até melhor do que aquele cara que é viciado, aquele cara que eu acho que o mercado subiu demais. Acho que porque ele não segue a lógica, né, por trás do que a ferramenta manda. Cara, tem esses casos aí que é difícil tirar o vício, né? Porque tem um vício no mercado. Tem. E tem muito cara que eu vejo que, assim, é uma coisa que eu percebo ainda, né? Eu acho que às vezes o cara comprou muito curso, fez muita mentoria, ele não quer dar o braço a torcer. Ele não quer ter aquele lance de tipo assim, eu sigo agora a ferramenta. Então ele briga com o que ele tá vendo na tela, às vezes, porque assim, na cabeça dele, não, mas na minha cabeça é venda. Aí se a ferramenta tá sinalizando outra coisa, às vezes... Se ele não dá um voto de confiança, fala, não, cara, deixa eu prestar atenção no que vai acontecer aqui, ele pode se atrapalhar bastante, porque hoje a gente tem muita gente usando SG. A galera que eu mais vejo que performa bem é o cara que é o cara mais humilde. Sim. É aquele cara que chega e fala, cara, tô aqui para entender, para aprender, para ver como que é e tal. Esse cara aí, ele normalmente ele passa por um processo de adaptação muito fácil. O cara que normalmente demora para acertar e tracionar a parada é o cara que fica teimando com a parada. Então, às vezes, por exemplo, lá tem uma metodologia que eu ensino. E às vezes o cara não segue aquilo, entendeu? Porque ele parece que às vezes quer ficar brigando com a parada, sacou? Então, o que acontece que é comum?
esse cara vai chegar num momento que ele vai, tipo assim, putz, cara, eu vou seguir só a parada agora. E aí, não é um nem dois, assim, vários e vários feedbacks que a pessoa manda para mim depois falando que, poxa, tive que tirar vários indicadores da tela, tirei várias coisas que eu usava e agora clareou o operacional. Porque isso, um monte cara. de coisa na tela, eu acho que... Aí eu falo assim, cara, às vezes vocês complicam muito, velho. Pô, é esperar chegar na linha, velho. Sim. Chegou na linha, espera o negócio da micro virar lá e o histograma ficar na cor. Acabou, é isso. Sim. Só que se o cara botar mais coisa lá, às vezes começa a dar confusão. Um vai indicar compra, outro venda e não vai trazer uma clareza. Não vai trazer clareza. Então, a galera que é iniciante, às vezes é mais fácil de trabalhar. Assim, tudo bem, eles chegam com aquela expectativa de já querer ganhar dinheiro correndo e tal. Sim. Mas isso é uma coisa que se você... que eu falo pra eles, cara, se eu te dar um carro de Fórmula 1 hoje, você acha que você ganha uma corrida domingo? Não ganha. Não vai ganhar. Agora, qual a chance de você ganhar uma corrida com um carro 1000 ou o carro de Fórmula 1? Com Fórmula 1 é mais fácil. Falei, então a SG é como se fosse esse carro. Tô te dando um carro de Fórmula 1, beleza? Então tá, sem ela é como se você tivesse, sei lá, falei, cara, agora você tenta aí ganhar de Fiat Uno. Apesar que tem uns vídeos de uns Unos aí que faz milagre. Sim, sim. E com a escadinha em cima. Tem uns Unão que é embaçado. Você vê dando pau em Hilux e caraca. Mas assim, o que eu quero dizer... cara, por melhor que a ferramenta seja, ela pode ser um carro de Fórmula 1. Fala, cara, mas para você chega entre os primeiros colocados e você pode ganhar a corrida, sim, mas pô, primeiro você tem que conhecer o carro. Todo piloto bom tem que conhecer o carro que ele tá, né? Pilota. Então, a primeira coisa, não adianta o cara chegar, não querer, pelo menos entender a metodologia, né? As aulas que eu gravo em relação à ASG, eu falo que são assim... Cara, tá o ouro, tá entregue ali. Fala, cara, é aqui a parada. Não adianta você querer... E é muito conteúdo ou não? Cara, não. Assim, são aulas bem condensadas. Isso é importante também, porque o cara tá começando, às vezes ele... Isso eu vejo como algo importante. Sim, mas são aulas bem diretas, né? Então, assim, essas aulas, elas são importantes porque o cara precisa entender o racional. Não é só ficar olhando ali, ó, tá indicando compra, mas, cara, é entender. É entender o saber racional. O motivo de operar. Porque é isso que vai fazer a diferença. Por exemplo, a SG está dando compra, legal. Só que ele tem que saber, falar, cara, e agora? Apareceu tal coisa aqui. Aí eu falo, pô, mas você está operando, você está querendo colocar dinheiro e você não sabe o que está aparecendo? Então é tipo assim, cara, você pega um avião. Se você não sabe, tipo, pilotar ele, você teria coragem de sair... da pista, tipo, decolar com ele, você não vai fazer isso, cara. Isso é verdade. Então, às vezes, até falo muito, assim, que o pessoal no mercado, eles ficam em busca de call. Que é para comprar ou para vender. Se eu fizer uma sala agora, tipo, sei lá, 1h, 1h30, e eu der uma call de compra agora, o pessoal vão fazer uma compra no índice. E eu sair da sala, cara, vai ter muita gente que vai falar, e agora? O que eu faço? Tem alvo... É muito dependente. Tem alvo, não tem... tem que ter stop, não põe stop. Aí, se andar 500 pontos, o que você faz? Você protege no preço, você não protege, você paga parcial, ou você, sei lá, traça um alvo de 3.000 pontos e torce para ir lá, tipo... Então, assim, cara, são esses detalhes que eu falo para as pessoas, que falam, cara, a call é a cereja do bolo. Sim. Mas se você não tem um bolo... gostoso, cara, um bolo com uma massa molhadinha, com um recheio legal, não adianta. Sim. Você tem que saber conduzir o seu trade. Você tem que saber o que você vai fazer, se tipo, cara, e se do nada, sei lá, o Trump der uma tuitada, tipo, o que eu faço daqui pra frente, entendeu? Esse negócio de call, na minha percepção da forma como as pessoas buscam, é tipo, cara, empurrar com a barriga o problema. Então, às vezes, um dia você vai lá, você sai, porra, hoje deu bom, peguei 2.000 pontos. Por que pegou 2.000 pontos? O cara deu a call lá. Falou, mas e aí? Explica pra mim aí. Explica esse trade aí. Explica por que você tá fazendo. O cara não sabe, velho. Sim. É uma coisa que eu falo muito. Igual esses dias teve um momento na sala que a SG sinalizou uma região e a gente esperou para vender, né? Aí eu falei para as pessoas assim, falou, pro cara que vai tentar alongar esse trade aqui, não existe forma de tentar alongar essa operação específica, a não ser que você queira correr o risco dela voltar e te estopar.
Então, assim, deu um trade de venda, o preço andou 400 pontos. Quando ele andou 400 pontos, eu falei, ó, tá vendo que na SG tem uma linha aí de suporte? Falou, só tem duas opções aí. Ou você zera nessa linha agora, encerra o seu trade, ou você não zera e paga para ver. Se daqui meia hora ele vai ficar consolidado aí e cair, legal. Só que se voltar, cara, você não pode dar piti. Sim. Você tem que ser adulto, porque você decidiu não zerar a operação, Sim. pô. Se lá já tinha... binário, né? Ou zera, ou carrega e aceita o risco. Fala assim, é isso. Só que às vezes o que acontece? A pessoa não tem nem esse conhecimento, cara, de que ela vai ter que ter a decisão. Então só dá a call, a pessoa que só busca isso e ela não entende o sinal, o pós-entrada, cara... É a mesma coisa de, sei lá, falar, pô, eu sei dar a partida no carro, mas e aí, e agora? Falar, pô, e agora que você tem que saber sair com eles, tem que saber fazer uma curva, você tem que saber... E se chover? Nada. Você tá correndo a 400 km, você aprendeu. Mas e se chove? Você continua com 400 ou você tem que reduzir? Então... Você precisa saber lidar com os cenários que surgem, né? E uma coisa que eu gosto de citar, você vai começar a utilizar a ferramenta, primeiro você tem que treinar. O problema do trader é que vai muito emocionado, né? Ah, eu vou enfiar 50 contratos aqui, tentar recuperar às vezes o loss que levou. Rapaz, esse é um problema clássico, né, que a gente enfrenta no mercado, que é assim, às vezes o cara tem um histórico problemático. Eu falo pro cara assim, falo, cara, quanto tempo você tá no trade? Ah, eu tô 3 anos. Fala assim, beleza, você chegou na SG hoje. Você acha que em uma semana da SG é suficiente para tipo, desfazer os 3 anos? Você tipo assim, você teve 3 anos, cara, de muita coisa errada, né? Sim. Falei, então não vai acontecer dessa forma. Se o cara chega cru, é outra coisa. Aí eu falo, cara, então vamos focar num processo, vamos fazer um gerenciamento. Estude primeiras aulas, fica um mesinho ali simulando, ganha confiança. Quando for operar a conta real, cara, opera mais leve, não precisa se precipitar com a alavancagem. Porque hoje, assim, o que acontece? As pessoas, cara, como a ferramenta traz uma certa facilidade para o trader, eu tenho que sempre estar fazendo um ajuste de expectativa com a pessoa. Porque o trader, ele tem uma questão que eu falo assim, muita gente fala, queria viver de day trade. Fala, cara, então viva. Quanto que você ganhou hoje? Ah, ganhei R$1.000. Fala, cara, por que você não pega esse dinheiro e vai viver esse momento? Então, viva esse momento com o dinheiro do trade. Ah, não, mas eu falo viver assim de pagar conta. Eu falei, então, paga esse dinheiro, paga uma conta hoje. Tenha a sensação de sacar o dinheiro e usar ele. Porque o maior erro das pessoas é o quê? O cara faz 20 pau lá no mês. Aí falta, sei lá, 4 dias para fechar o mês. Ele não aproveita esses R$20 mil dele. Aí ele pega esses 20 e já joga de margem a mais para ele mudar a alavancagem. Aí fala, putz, aí você fez um negócio, tipo assim, 15 dias seguidos, que você, sei lá, operou X contratos, operei 10 contratos. Cara, aí do nada, só porque você tá com uma margem maior, você vai operar 50, porra. Você não vai. Faz sentido. O seu preparo mental não tá ajustado para isso. Então, faça o que você está fazendo. Mas também começa a ter a sensação de usar o dinheiro do trade. Porque se a pessoa começa a gastar o dinheiro, no bom sentido, não estou falando assim, tipo, já sai, não é isso. Mas é assim, cara, comece a ter a sensação de pegar o dinheiro mesmo. Tipo, falar, cara, hoje eu fiz, sei lá, uma grana que eu pude almoçar com o dinheiro do trade. Qual é a sensação que você teve? Pô, uma sensação legal. Não é essa sensação que você quer ter todos os dias? Isso é viver de trade, cara. Sim. Então, se o cara começa... E saber parar, né? Também. Saber parar, saber gerenciar. É que, às vezes, o maior problema com essa ideia de viver de trade, eu vejo assim, as pessoas, às vezes, elas querem mudar a vida delas tipo assim, por exemplo, cara, sei lá, você não gosta do seu trabalho, eu quero sair do meu trabalho, então o trade tem que me proporcionar isso. Fala, não, cara, se você não gosta do seu trabalho, beleza, cara, eu queria, sei lá, ter 1,90 m, faz parte da vida. Faz parte da vida. Então, conviva com o seu trabalho e o dinheiro do trade, você, cara, planeja ele para você... É uma fonte de renda extra.
Não é tipo, putz, eu comecei no trade, eu vou agora, sei lá, vou pedir demissão porque precisa acontecer, né? Às vezes eu vejo isso, tipo, pô, Sérgio, eu quero entrar no mercado porque em fevereiro eu quero ter tempo com a minha família. Cara, todo mundo quer. Até eu também quero, velho. Falei, eu trampo 15 horas por dia com a SG, mano. Falei, eu queria, mas não dá. Se eu não fizer isso aí, ninguém faz, entendeu? Então tem umas coisas que eu vejo, falo, cara, mas não faz sentido isso aí, velho. Aí eu chego pro cara e falo, não, cara, se você quer ter tempo com a sua família, então, assim, você pode até pedir demissão do seu trabalho, mas não joga essa responsabilidade no trade. Tipo assim, porque a chance de perder tudo cara, você vai se precipitar, entendeu? Então fica no seu trabalho, aguenta as merdas que você tiver que aguentar. E o dinheiro do trade, você vai fazer o quê? Cara, você vai organizar essa grana para você levantar um capital. Uma coisa que com o seu trabalho... fixa, chama aqui na assessoria, renda fixa, tá aí, ações, diversificando. É verdade, cara. Porque assim, ó, você pega um cara... Um exemplo, vamos falar que o cara detesta o trabalho dele, mas ele ganha lá, sei lá, uns 5 mil reais. Ou 10, ou 20, sei lá. Vamos usar o exemplo dos 5 mil. O cara tá insatisfeito. Cara, beleza. Mas você tem esse dinheiro que é seguro, né? Todo mês ali você trabalha, você tem ele. Cara, se o trade te der que seja R$1.000, para ser assim, bem modesto, R$1.000 no mês. Não tô... Para não... A ideia não é tipo, nossa, se o trade te der 100 mil no mês, não, vou fazer você der 1.000. Cara, é 1.000 que você não teria trabalhando lá no trabalho que você odeia. Entendeu? Concordo. Em um ano, esses R$1.000 a mais que você faz, que talvez... pode parecer pouco, cara, é R$12.000 que você não vai ter na forma que você está vivendo hoje sem o trade. Tipo assim, só fazendo o que você não gosta. Ou seja, se você só fazer o que você não gosta, aquele ali é o teto, beleza. Você vai continuar fazendo o que não gosta, não vai mudar nada e você não vai conseguir crescer em nada. Sim. Agora, se você fala, cara, eu não gosto do meu trabalho, mas o trade está me dando uma oportunidade de fazer uma grana a mais... Cara, isso é o início da parada. Então, pode ser que daqui a um ano as coisas mudam. Pode ser que daqui a um ano você está num cargo melhor, você deu tempo ao tempo, mas você não transferiu isso daí para o mercado. No mercado, você continua fazendo o que você tem que fazer. Não adianta você querer correr contra o tempo, cara. As coisas não acontecem assim, dessa forma, né? É o que eu estava falando para você, da SG, 3 anos trabalhando, cara, num projeto não foi um negócio da noite pro dia. 3 anos, cara. Sabe quantos assinantes que tinham? Tinha 25 pessoas que usavam SG. Bizarro. Cara, às vezes eu nem cobrava a galera, porque eu ficava com medo do cara não... Falar, putz, vai que o cara não assina, aí vai daqui a pouco de 25 vai para 10 pessoas. Cara, hoje tem 1.000 pessoas, tem até mais. Mas, cara, não vai foi... Vai para 2.000, 3.000, tá numa crescente gigante. Mas não foi, tipo, eu não precisei desesperar e falar, meu Deus, e agora? Então, vou sair fazendo promessa, arrasta para cima, tá vendo a ferramenta que você vai enriquecer da noite pro dia? Cara, não precisei fazer isso. Porque eu sabia que, falei, cara... É um processo, eu estou trabalhando, estou melhorando, estou refinando. No momento certo, as coisas vão acontecer. Sim. E eu falo muito isso, cara, principalmente para a galera de hoje, porque assim, a internet te vende uma ideia de dinheiro muito fácil. Você vai olhar o cara que é influenciador, cara, você sempre vai ver o lado bom da parada. E se você não tomar cuidado, cara, você começa a ficar meio paranoico com esse lance. Meu Deus, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo fazendo dinheiro e eu não faço, não sei o quê. Vá no seu processo, respeite o seu processo. Está começando no mercado, não adianta. Se você é iniciante, você é iniciante. O cara iniciante vai ganhar dinheiro de cara iniciante. O cara iniciante não vai ganhar dinheiro de cara que é experiente. Não vai. Não vai. Com ASG, sem ASG, com robô, sem robô, não vai. Então, respeita o seu processo, cara. O processo é uma parte fundamental para que a consistência seja sólida. Essa parte de consistência, a gente sabe que é um negócio que é complicado, porque, assim, uma pessoa inexperiente que ganha dinheiro muito fácil no mercado é perigoso. Né? Eu lembro do segundo lançamento da SG. Rapaz, a gente fez o lançamento no sábado. A galera entrou na quarta, o índice subiu 8.000 pontos. Nossa. Bicho, teve gente lá que, tipo... tem um caso de uma mulher, que ela até contou essa história pra mim. Ela começou com R$600. Ela fez 20 mil, cara, em 2 dias. 2 dias? Com R$600. Caraca. É óbvio que a gente sabe que, cara, isso não vai se repetir com constância. Por quê? Porque aquele dia em específico, ela mesma falou, cara,
São dias fora da curva, que o Foi um mercado dia, anda bem. ela não sabia nada. Aí a SG tava gritando alta, alta, alta. O que ela foi fazendo? Ela foi comprando e conforme a margem dela foi subindo na corretora, sim. ela foi pondo mais contrato. Ela teve... Cara, a gente tem uma história aqui que é até inacreditável. Você deve estar assistindo, você vai falar, não, Lucas, é mentira. Tinha um cliente que a mãe dele deu 100 mil para ele operar. Ele tinha uma condição boa e tal, a mãe dele deu 100 mil para operar. Era cliente de outro assessor que até saiu aqui do escritório. Com 100 mil na conta, ele conseguiu ir para 500 reais. Perdeu tudo praticamente. Cara, com 500 reais, ele fez um dia 180 mil. Em um dia no dólar. Que a margem era 25 reais. Sim. Ele pegou aquele dia direcionalzão no dólar, saiu comprando. Ele conseguiu recuperar, sobrou e depois quebrou em 2 semanas. Porque ele não ganhou dinheiro por mérito. Ganhou por sorte, via direcional. Pois é. Como provavelmente foi nesse caso, mas... Sim. E aí que tá, cara. Essa constância, principalmente pro cara que tá chegando, porque assim, o cara que tá chegando, às vezes ele não sabe nem o que é a amplitude do dia, que é algo que a gente conversando sabe que é super básico. Amplitude do dia, qual é a amplitude média da semana? A índice tá, sei lá, trabalhando uma amplitude média de 2 mil pontos. Sim. Você já sabe que, fala, cara, não adianta eu traçar alvo de 5 mil, porque se a média dos dias é o preço trabalhar 2 mil pontos, não adianta eu traçar Fibonacci com alvo de 5 mil pontos para cima, que você vai ficar, cara. A não ser que seja exatamente aquele dia da parada fugir completamente. E são coisas, cara, que são básicas, mas são necessárias. Por quê? Até para você fazer um ajuste do quanto que você pode projetar numa operação. Por exemplo, você vai fazer um trade de compra. Cara, sei lá, se a amplitude média é 2 mil pontos e o preço já tá, sei lá, 1.900 pontos da amplitude, cara, a chance de você fazer um trade de compra e essa operação não desenvolver mais legal é gigante. Então, o que é melhor? O cara ter conhecimento para ele já, tipo assim, cara, beleza. Eu já sei que esse movimento aqui já está quase no final. Então, se, por exemplo, a SG, a micro virar para venda... Pô, melhor eu sair da operação do que ficar aqui pagando para ver. Ou até pegar essa venda, porque eu já sei que já está no limite. Então, pô, a ferramenta já está confirmando. Legal. Beleza, mas eu fiz a venda e agora? E o alvo? Você tem que saber onde é o alvo. Por isso que a SG mostra também. Tem lá, tem os alvos. Se você está assistindo aí, depois acessa, dá uma olhada. Tem muito vídeo no YouTube mostrando. Sim. Dá uma olhada, porque é muito completo o software, né? Hoje lá no YouTube, se você quiser acessar, é só digitar lá Operacional ASG 2026. Aí tem aulas, são aulas bem objetivas e as aulas são legais, porque assim, você começa a assistir, como é uma proposta bem diferente, é um software, então isso acaba que empolga o cara, né? Porque a pessoa começa a falar, caraca, velho, nunca pensei nisso aí e tal. E vale muito a pena, pessoal, porque assim, esse é um mercado que dá para você extrair o dinheiro dele. Mas aqui uma coisa que eu falo que é extremamente importante vocês pensarem, aqui para você ganhar dinheiro, você tem que merecer o dinheiro. É uma parada que eu falo assim, hoje, a pessoa, por exemplo, eu já tive empresa, então você tem às vezes aquele funcionário que você sabe que não trabalha direito, que o cara fica lá no WhatsApp dando migué, beleza. Só que aí você precisa do cara, você fala, putz, beleza, aí o cara fica empregado. Então, às vezes o cara é uma pessoa que ele faz tudo de qualquer jeito. Ele vai trabalhar, ele é o cara que quer ficar arrumando atestado, ele dá um migué aqui, outro ali. Beleza, cara. Só que isso no mercado não vai funcionar. No mercado é um único lugar que você não tem direito a nada. A nada. Você não tem, tipo, e o risco é grande. Se eu bater um stop, a corretora vai fazer um acerto, eu vou receber um seguro-desemprego. Você não tem, velho. Quebrei aqui, a corretora... a corretora vai ser legal comigo, pô, cara, vi aí que você fez merda aí, eu vou te ajudar. Não vai ter isso, cara. Então você vai ter que ser bom, velho. Aqui não dá pra dar migué. Se o cara tá acostumado a dar migué na vida... E não tem amadorismo. Aqui você não vai poder ser desse jeito, você vai ter que mudar, entendeu? Então essa é uma questão importante, né, cara? E faz parte aí do processo de maturidade. Alguns demoram para entender isso, outros entendem mais rápido. Isso com certeza vai refletir aí na consistência. Ô Sérgio, para a gente finalizar o episódio, o que você pode trazer para a audiência assim, de conselho valioso que, cara, se você fizer isso, você tem grande chance de vencer. Primeiro, utilizar o sistema da SG, mas o que você pode trazer assim? Cara, eu sou uma pessoa que eu falo que
para você se dar bem nesse mercado, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa ser honesto com você mesmo. O que é ser honesto com você mesmo? É você reconhecer se o que você faz hoje funciona. Por exemplo, será que o seu operacional funciona da forma como você aplica ele? Ou você só acha que ele funciona, mas pelo fato de você não ser honesto com você mesmo, você fica, digamos que, empurrando com a barriga essa afirmação, né, de se manter aí, digamos, prolongando aquilo que está errado. Então, por exemplo, a gente tem a ASG, uma coisa que eu falo isso pra galera, eu falo, cara, a primeira coisa você precisa se conhecer. Eu falo assim, se o cara é muito ansioso, o cara tende a continuar sendo ansioso. Então, se conheça. Até falo eu fiz uma brincadeira esses dias que eu falo pro cara assim, falo, cara, se o cara é muito ansioso, vamos falar, eu já tive muito problema com isso no mercado. Eu era o cara que eu chegava, cara, eu já clicava. Eu não analisava nada, eu clicava, simplesmente clicava. Eu falei, bicho, como que corrige isso? Então, a primeira coisa que eu comecei a corrigir foi o quê? Cara, se eu já sei que eu vou fazer isso, porque eu assumo que eu sou desse jeito, eu não vou terceirizar essa culpa, então eu vou começar a fazer isso de uma forma mais inteligente. Então, o que eu comecei a fazer? Falei, cara, se eu já tenho um pé nisso aí, eu já vou entrar com um contrato. Toda vez que eu vou fazer cagada, se eu sinto que eu entro para fazer isso, eu vou fazer com um. Por quê? Porque tem cara que eu acho que precisa dessa sensação de estar posicionado. Sim. Eu falo isso para os alunos. Cara, se você sente que você precisa estar posicionado, então entra. Entra com um. Não que eu não estou recomendando fazer isso, mas eu estou falando assim. Para o cara que entende e fala, cara, realmente eu não consigo ficar sem clicar. Então entra com um. Quando você entrar com um, cara, eu não sei o que causa na cabeça da pessoa, mas talvez isso cria menos ansiedade. Sim. Aí você começa a analisar o mercado daquele momento. Mas para você tomar essa decisão, a primeira coisa você tem que assumir que você tem problema. Fala, cara, eu tenho um problema. Eu sou um cara que eu reconheço que eu sou problemático. Gosta de ficar posicionado. Então se posiciona. Fala, beleza. Primeiro a gente começa corrigindo isso. Aí eu falo pro cara assim, se você vê que você tá alinhado com a leitura, tá tudo certo, aí você espera chegar na região. Se você já tá comprado com uns, mas eu opero 50. Beleza, fica com esse umzinho quieto aí, não inventa. Porque se você já entrar com 50, cara, puta, você vai lambuzar tudo o operacional. E aí, na hora que você entender o mercado, você já bateu um monte de loss, fez um monte de lambança. Então, você entra com um e aí você dá aquele tempo para sua cabeça processar a informação. Beleza, cara, entendi que o cenário do mercado é para compra com a SG, ou sei lá com o que você usa. Então, tá. Então, aonde que eu vou trabalhar a minha compra? Cara, eu vou comprar na hora que ele tiver 300 pontos para baixo, porque é ali que eu sei que é o melhor preço, porque ali eu vou ter stop mais barato. Aí você guarda os 49 contratos para você operar ali. Não é chegar e... acho que é compra, eu já vou boletar aqui. Não, cara, deixa a parada confirmar e tal. Porque aí o que vai acontecer, cara? Quando você tira essa ansiedade, você fica mais relaxado. E no pior cenário, puta, entrei, cara, e o negócio fritou na minha cara e, porra, deu ruim. Mas beleza, então você estopa. Você vai estopar, você não vai sentir isso aí. Mas para fazer isso aí, o cara tem que ser honesto com ele. Uhum. Então, uma outra coisa, cara, eu sei que eu vou fazer... Eu sou viciado em médio para trás. Fala, cara, não adianta você achar que você quebrou a conta hoje, aí você vai fazer uma semana de tudo que é exercício que você quiser e falar assim, não, cara, a partir de segunda-feira eu não faço mais. Fala, velho, você tem uma grande chance de querer fazer de novo, porque você já tem esse problema. Esse vício. Então, você vai ter que... como fazer isso de um jeito que você desintoxique isso com o passar do tempo. Você não vai mudar da noite pro dia, cara. Mas você tem formas de você ir mudando isso de forma mais inteligente. Então, quando eu dou esse exemplo aí pra galera, tem gente na sala que sofre disso aí. E o cara me agradece depois. Ele falou, putz, cara, eu comecei a ficar menos ansioso. E aí, o cara que vai lá, que tem o clique de fazer, de estar posicionado, o que vai acontecer? De tanto você fazer desse jeito, você já começa a falar, cara, eu não preciso ficar fazendo isso aqui. O seu cérebro vai começar a se acostumar com a ideia de que, fala, cara, eu posso... simplesmente olhar essa parada e não precisar fazer isso. Não precisar clicar. Mas é uma questão de treino, cara. Entendeu? Então, se conheça e assuma a sua responsabilidade. No mercado, não é legal você ficar terceirizando sua culpa. Se você bate loss, cara, atrás de loss, é porque ou você tem pouco conhecimento, ou você está pegando conhecimento que talvez seja bom e
fazendo ao contrário, porque não tem outra forma de justificar isso. Mas até nisso você tem que ser honesto com você mesmo, falar, cara, eu preciso me reciclar, eu preciso ser honesto comigo mesmo, que da forma como tá, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então é isso, é o primeiro passo. E se servir como conselho, fica aí a minha dica. Ó, Sérgio, obrigado. Galera, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curte, comenta e deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dos dashboards quantitativos? E vou deixar também aqui na descrição o Instagram do Sérgio, o YouTube, para você acompanhar. Tamo junto, aguardo você no próximo Papo de Trader. Sérgio, obrigado. Valeu, mais uma vez. Muito obrigado. Vamos embora. Tamo junto. Até mais.